Diogo, já se sabe que. Diogo Serras Lopes, neste caso, já se sabe que há o célebre adágio de que, como vai janeiro, assim vai o ano inteiro. Neste momento, temos condições para pensar que vai ser assim em 2012. Curiosamente, eu estive mesmo a ver os números de se verificava Se, ou não. se cumpre E sim, esse isso, adágio. na maior parte das vezes sim, digamos que em números redondos, em 20, 25% das ocasiões, temos um janeiro de sinal diferente ao resto do ano, o que é natural, enfim, porque de alguma maneira é natural que exista uma correlação positiva entre o retorno dos meses e o retorno que esse ano gerou. Eu acho que ficámos todos surpreendidos com a força dos mercados durante o mês de janeiro. Havia a sensação de que havia alguma sobrevenda e havia a certeza de que as avaliações de mercado estavam em níveis particularmente deprimidos, particularmente no mercado acionista, mas também muito no mercado de crédito, no mercado de obrigações de empresas, principalmente. Agora, existindo essa convicção, isso nunca foi uma razão especial para que os mercados subissem ou descessem. Não é o facto de um mercado estar subavaliado que o faz subir, muitas vezes, aliás, acontece exatamente o contrário, e, portanto, havia aqui, ou acho que há uma surpresa com a força do mês de janeiro. Sendo que essa força é explicada essencialmente pela retirada de um risco imediato sistémico que pesava sobre a zona euro, nomeadamente relativamente ao seu setor financeiro, que estava numa situação muito complexa em termos de funding e em termos de incapacidade de se financiar, e para quem o BCE efetivamente, enfim... Deu aqui um balão de oxigênio. Um balão de oxigênio, enfim, eu ia dizer que lançou a cavalaria através do seu programa de empréstimos a 3 anos à taxa de juro de 1%, e, portanto, retirando de cima da mesa de uma penada o risco, pelo menos imediato, ou pelo menos no médio prazo, de a banca europeia estar efetivamente a bater numa parede, nas palavras, aliás, de um banqueiro português, durante as próximas semanas, como, aliás, se chegou a temer no início de dezembro. Essa capacidade de assumir risco num contexto em que a maior parte das carteiras estavam muito subinvestidas acaba por gerar este tipo de atividade. Também foi ajudado, aliás, pelos dados económicos dos Estados Unidos que foram bastante simpáticos nestes últimos tempos, e, portanto, tivemos aqui um bom comportamento dos mercados acionistas, mas também, principalmente, dos mercados obrigacionistas. O iTraxx, que segue as principais obrigações europeias de crédito de empresas, apertou de uma forma significativa, os spreads encurtaram de uma forma significativa, o que foi também uma boa... A partir de efeitos dessas operações de refinanciamento do Banco Central Europeu. É difícil sabermos, não é? Eu acho que nós temos muita tendência para verificar aqui uma casualidade, não é? Então, ou seja, depois de vermos uma coisa acontecer, vamos à procura do que é que pode ter justificado na semana anterior ou no dia anterior. Isso, aliás, com os juros portugueses falámos disso exatamente na meia hora anterior. Eu acho que, obviamente ajudou uma série de fatores, como eu disse, claramente o retirar do risco sistémico por parte do BCE, melhores dados macroeconómicos europeus e também um fator técnico de a maior parte dos portfólios estarem muito subinvestidos e, portanto, as pessoas já terem muito pouco risco em carteira, o que quer dizer que qualquer compra marginal, se for toda feita ao mesmo tempo, acaba por ter um efeito muito positivo. Diogo, e há de facto ainda também muita liquidez, muito dinheiro que está parado, que não está a circular nos mercados, nomeadamente nas ações e nas obrigações. Poderemos assistir a uma mudança, né? E esse dinheiro voltar aos mercados? Acho que está toda a gente um bocadinho à espera do sinal de partida. Podia ter acontecido, de facto, neste início de ano, se não houvesse ainda por resolver a situação grega, como outras situações, aliás, no resto do mundo, mas a Grécia em particular travou um bocadinho neste fim de mês de janeiro esta subida inicial. E, aliás, só para juntar à discussão sobre a intervenção da BCE, se o BCE tivesse intervindo uns meses antes, o caso da Dexia, por exemplo, não teria acontecido, ou seja, o Dexia que foi intervencionado, exatamente, teria tido capacidade para, não é sobreviver, mas para financiar a sua atividade para o resto, pelo menos para os próximos 3 anos, e não teria tido a necessidade de ser intervencionado pela França e a Bélgica. Mas, regressando à questão da liquidez, o problema é que, de facto, tendo em conta os níveis de volatilidade atuais,
no mercado da dívida portuguesa é uma evidência, mas no resto dos mercados, quer dizer, continuamos a ter variações diárias que podem superar os 5%, nomeadamente no setor financeiro. É muito difícil. E já ninguém se espanta, não é? Sim, quer dizer, é normal, é dia sim, dia não, sobe 10, baixa 5, volta a regressar a mais 4, etc. Portanto, estamos, e não estou a falar só dos bancos portugueses, estou a falar de grandes bancos europeus. O problema é que numa situação tão volátil é muito complicado, nomeadamente atrair para o mercado, sem falar dos investidores particulares, também os investidores institucionais mais conservadores, nomeadamente as seguradoras, os fundos, digamos, long only, que querem ter uma situação um bocadinho mais calma para escolher um bom momento de entrada e ficar descansados que, pronto, mais dia menos dia, o investimento vai render. Estamos face a uma situação onde continuamos a enfrentar um número de riscos, podem não ser sistémicos no sistema financeiro, mas sistémicos, digamos, a nível da Europa e mesmo do resto do mundo, relativamente elevado. Temos o caso da Grécia e da dívida europeia em geral, mas temos também a situação na Síria e no Irão, que são fatores de instabilidade numa zona explosiva, com uma eventual ou não ação, digamos, do último recurso do Irão no Estreito de Hormuz. Temos outras situações, eventualmente, em termos de o que é que se vai passar, nomeadamente com as eleições americanas em novembro. Se for business as usual com Obama, é provável que, digamos, os mercados fiquem descansados. Se formos para um candidato um bocadinho mais incerto, não sabemos do lado republicano quem será, aí pode haver alguns receios, nomeadamente dos mercados financeiros, em relação à evolução da dívida americana, em relação à... E da reunião da Fed na semana passada, com que ideia que ficaste? Dos recados que a Fed deu e, sobretudo, esta alteração de juros baixos até 2014, quando se apontava para 2013. A Fed, basicamente, mostrou, mais uma vez, o seu empenho em não deixar que o que está a acontecer, por exemplo, na Europa, venha a ter um impacto sobre os Estados Unidos. E, portanto, quer que a situação fique calma em termos de financiamento dos Estados Unidos, em termos de financiamento ao setor financeiro, em termos de financiamento às empresas. Percebeu muito bem que não iria haver inflação nos Estados Unidos enquanto, digamos, o contexto macroeconómico se mantiver numa zona relativamente cinzenta em termos de crescimento e, portanto, está disposta, de facto, a pôr o dinheiro na mesa que for necessário para que corra tudo bem em termos de economia americana. E fez esse papel relativamente bem nos últimos anos. Vai ser preciso depois, digamos, progressivamente desligar a economia americana, e isso é o grande desafio neste tipo de políticas, é saber parar. Porque é muito fácil, de facto, mandar dinheiro para a economia, é muito mais complicado depois começar a E para isso puxar. serviu a decisão da Fed de criar aqui ter esta referência de 2% para a inflação, tal como o Banco Central Europeu. É um sinal também de que não vai ficar impassível. É uma referência, embora seja uma referência flexível, porque a taxa de inflação americana conseguiu superar largamente essa taxa, aliás, como na Europa, sem impedir que a Fed interviesse para pôr mais dinheiro na economia. Portanto, é uma taxa relativa que não deve ser compreendida como um objetivo absoluto e imediato e pode ser ajustado em função, nomeadamente, das perspectivas de crescimento. Creio que é uma boa política, de facto, indicar sinais claros ao mercado. É o que falta hoje a nível europeu, em termos de possível intervenção ou não do BCE, por exemplo, para comprar dívida dos Estados-membros e de não deixar, por exemplo, que as taxas a 10 anos superassem, não sei, os 6%, os 5%, ou um spread de 2 ou 3% em relação, por exemplo, à taxa do país mais barato, que é a Alemanha. Diogo, e com dados macroeconómicos mais promissores e com esta política mais clara nos Estados Unidos, é para aí que vão recair as atenções dos investidores este ano? Enfim, será um mercado de preferência em termos de ações?
É difícil dizer, e é difícil dizer porque enfim, a performance do mercado norte-americano face ao mercado europeu foi muito expressiva desde já há algum tempo. Temos aqui outperformance de mais de 25% se olharmos a um prazo suficientemente alargado e, portanto, digamos que parte dessa história já está claramente refletida no mercado. Aliás, os níveis de avaliação da Europa são manifestamente inferiores aos níveis de avaliação norte-americanos e há aqui um preço que se paga a certa altura, não é? De fazer pouco sentido. A questão da economia europeia versus a economia americana é uma questão que ainda está em cima da mesa. O problema era, como o Diogo estava a dizer, o cenário ainda continua a ser muito binário, no sentido em que temos que ter esta crise europeia resolvida para que as coisas possam efetivamente ter aqui alguma sustentabilidade em termos de performance de mercados. E os sinais que têm vindo nestes últimos dias não são sinais particularmente brilhantes. Aliás, outra das coisas que aconteceu durante o mês de janeiro foi que as taxas de juro de países mais seguros, como a Alemanha e os Estados Unidos, acabaram por recuar novamente, o que não é um movimento típico de quando os mercados acionistas e os outros ativos de risco têm boas performances. Normalmente têm correlações negativas e neste momento estamos num momento de correlação positiva, o que não dá a maior tranquilidade para a sustentabilidade deste bom momento do mercado acionista. Não sabe bem para que lado é que vai. Não? Sim, os mercados têm muito pouca memória e isso é muito engraçado, porque efetivamente têm alguma capacidade a essa altura de se cansar dos temas e de deitar o tema para o lado. Não do tema Grécia. O tema Grécia foi completamente deitado para o lado durante as últimas 4, 5 semanas. Não é só esta semana é que voltou um bocadinho à baila, porque até nas primeiras semanas de janeiro tínhamos tudo a subir, incluindo os próprios mercados periféricos, embora com muito menos fogo, digamos, do que os outros mercados europeus. Agora, a capacidade de reavivar medos está muito presente. Eu acho que toda a gente tem a sensação que a vulnerabilidade destes ganhos dos mercados acionistas de janeiro é bastante alta e não é preciso muito para termos aqui 2 semanas que limpem de forma definitiva estes ganhos. E, portanto, era bom que não contássemos, e particularmente que os líderes europeus não contassem demasiado com este movimento da calmia, porque já ficou demonstrado ao longo do último ano e meio que ele desaparece em muito poucas horas. E para não estarmos sempre a pensar em eventos de colapso, Diogo, a entrada do Facebook em bolsa será o evento deste ano nos mercados? Provavelmente, é sem dúvida um grande sucesso. Espero que seja um sucesso que se mantenha, porque, mais uma vez, são setores extremamente voláteis, onde o sucesso de um dia pode ser o êxito do novo concorrente amanhã. Nomeadamente, o Google está a pôr em força hoje, teve nos últimos meses a pôr em força, em prática, um novo sistema também, Google Plus, concorrente direto rivalizar do Facebook. Hoje em dia o Facebook está claramente muito à frente em termos de liderança neste domínio, digamos, das aplicações sociais e portanto, vai ser um sucesso. É uma mecânica que está a funcionar, que sabe gerar lucros, sobretudo, e transformar, portanto, visitantes em proveitos e, portanto, deveria ser, de facto, um dos sucessos deste início de ano. E, portanto, justifica nesta altura que se esteja a pensar numa avaliação de 80 mil milhões de dólares, penso eu, sensivelmente, nesta altura. Eu, francamente, não investiria num Facebook hoje, sem pensar eventualmente a sair rapidamente do meu investimento, ou seja, guardando na minha cabeça a ideia que amanhã eventualmente seria digamos, um investimento para vender. Estamos numa relação um bocadinho diferente ao, por exemplo, o que aconteceu com a Google, que foi de facto quase um monopólio criado. O Facebook está numa zona muito mais difícil de manter das aplicações sociais porque, nomeadamente, as novas gerações podem ter outras ideias da forma como querem lidar nas suas comunicações sociais e, portanto, não sabemos se o que é verdadeiro hoje e funciona hoje irá funcionar também daqui a 5 ou 10 anos. Diogo, em 30 segundos, Facebook para este ano.
O Facebook é a história, não é? É para entrar Tem- ou é tem para todo- fugir? Tem toda a capacidade de gerar o hype e, enfim, de ser uma nova tecnologia. E nós já vimos todos este filme, não é? Pronto, enfim, não há maneira de olhar para o Facebook e não nos lembrarmos de 2000, na altura em que tínhamos muitas destas histórias. E do Eu acho- Yahoo, por exemplo. E do Yahoo, exato, que interessante. Que agora está numa situação Eu de acho alguma que crise. o Facebook é uma empresa sólida no sentido de já provou a capacidade de gerar revenues. A avaliação de 80 mil milhões de dólares parece-me um bocadinho abusada face ao modelo de negócio, o que não quer dizer que não possa efetivamente ter aqui alguma, ou pelo menos alguma performance nos primeiros tempos, mas sinceramente não é uma área que eu siga com a atenção suficiente E para teremos poder tempo ter um price target ao longo deste ano de 2012 em vários Bull and Bear para olharmos para essa e para outras eventuais entradas em bolsa.